Capítulo número 3. Quero convidar as criancinhas para o culto especial para elas. Livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. Eu vou ler e a amada igreja vai acompanhar comigo. Livro de Êxodo, capítulo 3, a partir do primeiro versículo. A Sagrada Escritura nos diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo, mas a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: agora me virarei para lá e verei essa estranha visão, e porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. Continuou Deus: não te chegues para cá. Tire a sandália dos pés, pois o lugar que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Então disse o Senhor: de fato tenho visto a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu, e do Eveu e do Jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu, para que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Respondeu-lhe Deus: certamente eu serei contigo. Isto será o sinal que te enviei. Quando houveres tirado do Egito o meu povo, servireis a Deus neste monte. Peço à igreja que repita o versículo 12 em nome de Jesus. Fecha a Bíblia e vamos passar por mais uma palavra de oração. Amantíssimo Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, por Senhor ter falado conosco na abertura do culto. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, porque o Senhor falou conosco através do louvor. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, pela presença do Teu Espírito Santo aqui em nosso meio. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, porque o Senhor entregou o Teu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, porque o Senhor deixou a Tua palavra para nos consolar, nos corrigir. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, porque o Senhor Jesus, quando foi elevado aos céus, Ele disse que não nos deixaria órfãos, mas deixaria o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não vê nem o conhece, mas Ele está conosco. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome pela oportunidade de estar mais uma vez na Tua casa, exaltando e glorificando ao Teu nome. Nós exaltamos e glorificamos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Meu Deus, que através do Teu divino Espírito Santo, neste momento da palavra, que o Senhor venha ungir a mente, os ouvidos, o coração de cada um que vai escutar a palavra. Que através do Teu divino Espírito Santo, o Senhor venha ungir a minha mente, os meus ouvidos, o Senhor venha ungir os meus lábios, em nome de Jesus. Meu Deus, que através do Teu divino Espírito Santo, o Senhor venha repreender todo levante, toda seta,
todo dardo inflamado, maligno, tudo aquilo que não provém do Senhor, contra este momento da palavra. Senhor, nós te exaltamos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, quando assentar, deu a linda salva de palmas para o Senhor, em nome de Jesus. Nós lemos aqui, irmãos, um texto muito conhecido, mas eu tenho certeza que Deus, Ele vai falar com você de uma forma diferente aqui esta noite. Porque quando eu estava meditando nessa palavra, o Senhor, Ele falou comigo de uma forma diferente. E o Senhor me deu um tema para a mensagem desta noite. Tema esse que é: as situações que nós temos que passar. As situações que é necessário passar. Esse é o tema da mensagem essa noite. Quero te pedir, não ande, não converse, não fique disperso. Olha aqui para o altar, porque Deus, Ele já está falando com você desde o início do culto. E a partir deste momento da palavra, não será diferente. Eu quero falar um pouco, irmãos, sobre a história de Moisés. Mas para entrar na história de Moisés, nós sabemos que houve uma grande fome na terra. E o povo de Israel, na qual era Jacó, os seus filhos, um total de 70 pessoas, entraram no Egito por meio de José. E ali esse povo se acampou no Egito. E devido à moral, devido àquilo que José construiu com Faraó, o povo de Israel tinha mordomia. O povo de Israel, eles tinham privilégio no Egito. E eles puderam até escolher onde ficariam no Egito. Mas a Bíblia também nos diz que esse povo, ele foi crescendo, ele foi se multiplicando ali na terra do Egito. E morreu José, morreu também os irmãos de José, e toda aquela geração que havia entrado ali. E morreu também o Faraó que conhecia José. E o povo continuou a multiplicar, o povo continuou a crescer. E se levantou outro Faraó, que não conhecia José e que não conhecia o povo hebreu. A história com que aquele povo construiu ali, a preocupação desse Faraó era que esse povo estava crescendo, esse povo estava se multiplicando. Então Faraó se reuniu com alguns homens e decidiu então escravizar esse povo, dizendo: esse povo está crescendo muito e pode vir a guerra e eles se juntar aos nossos inimigos e eles nos destruir. E assim então o Faraó começa a escravizar o povo de Israel. E o que me chama a atenção é que, mesmo o povo escravizado, eles continuavam a crescer, eles continuavam a multiplicar. E quanto mais Faraó apertava o povo, quanto mais Faraó judiava do povo, mais esse povo crescia. Então o Faraó, ele resolve dar uma ordem. Ele chama as parteiras, aquelas que iriam ajudar nos partos das hebreias, e diz: olha, quando nascer menino, vocês deixem viver. Quando nascer menina, vocês deixem viver. Mas quando for menino, que vocês matem. Mas a Bíblia nos diz que as parteiras, temendo a Deus, não mataram os meninos. Então o Faraó, ele chama as parteiras e pergunta para ela o que está acontecendo. As parteiras dizem: olha, as hebreias são mais fortes do que as egípcias. E quando nós chegamos lá, elas já deram a luz. E a Bíblia nos diz que Deus abençoou essas parteiras. Lhes concedeu família. O povo continuava a crescer. Então o Faraó, ele toma uma decisão radical. Ele diz: olha, toda menina que nascer, vocês vão deixar viver.
e todo menino vocês vão lançar no rio Nilo. Então, quando se nascia uma menina, deixava-se viver. Mas quando se nascia um menino, pegava aquela criança e lançava ela viva no rio. E ali ela morria afogada. Em meio a tudo isso, nasce Moisés. A Bíblia nos diz que Moisés nasceu. E vendo sua mãe que ele era formoso, ela conseguiu esconder ele por 3 meses. Eu quero que você pare para imaginar comigo a dificuldade. Eu quero que você pare para imaginar comigo o que essa mulher deve ter feito para conseguir esconder esse menino por 3 meses. Porque criança chora. Criança, muitas das vezes, passa mal. Como que essa mãe fazia para sair, tomar sol com essa criança? Porque o povo egípcio não podia saber do nascimento dele, pois era menino. E se descobrisse o nascimento dele, ele seria lançado no rio Nilo. Ele iria morrer. Chegou 3 meses, a mãe dele não conseguiu mais esconder. Então ela pega, faz um cesto. E nesse cesto ela passa betume e junco. Betume e piche. E ela coloca ele à beira do rio em uns juncos. Juncos era planta. Entenda, ela não colocou o cesto no rio e a água foi levando, não. É só nós lermos o texto atentamente. Ela colocou nos juncos à beira do rio. E a filha de Faraó, ela foi se lavar. E quando ela estava se lavando, ela ouviu um choro de criança. E ela foi, e quando ela abriu o cesto, ela viu que era um menino. A filha de Faraó decide criar esse menino. Mas ela não tinha como amamentar. Mas a Bíblia nos diz que quando Joquebede colocou o cesto à beira do junco, ela pediu Miriam, irmã de Moisés, que observasse o que iria acontecer com o menino. Então Miriam chega e pergunta, olha, quer que eu chame alguma serva ou alguma escrava para amamentar esse menino? Então, a filha de Faraó assim permitiu. Miriam vai e busca Joquebede, mãe de Moisés, para criar Moisés. Moisés ele foi criado pela mãe dele até um certo período. Depois disso ele é levado para o palácio. E no palácio ele é criado como príncipe. Ele tinha todas as mordomias. Ele tinha uma vida regalada. Mas foi se passando os anos. E Moisés estava no palácio. Moisés tomou conhecimento que ele era do povo hebreu, que ele não era um egípcio. Moisés então descendo, e andando ali pelo Egito, ele vê um egípcio e um hebreu brigando. Eles estavam discutindo e o egípcio começa a bater no hebreu. Moisés, ele vai e mata o egípcio. Esconde ele. Passa um tempo, Moisés, ele vê 2 hebreus brigando. Moisés entra para tentar acalmar o ânimo deles. E um deles diz assim, você vai fazer comigo como fez com aquele egípcio? Você vai me matar? E isso chegou até os ouvidos de Faraó. Faraó então coloca no seu coração o desejo de matar Moisés. Moisés então, ele foge para o deserto. Para o deserto de Midian. E a Bíblia nos diz que Moisés estava no deserto. De repente ele vê algumas mulheres pastoreando. E essas mulheres estavam para dar água às suas ovelhas. Mas aparecem alguns homens ali e não permite. Moisés luta com aqueles homens. Defende as mulheres. Tira a água daquele poço.
dá para a mulher beber e dá para aquelas ovelhas. Moisés então ele vai para a casa daquele homem. Aliás, as mulheres vão para a casa daquele homem. Jetro informa o que aconteceu. Moisés então também, ele manda chamar Moisés. E Moisés se apaixona por Zípora, filha de Jetro. Se casa com ele. E Moisés começa a apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro. Se você observou de acordo com o que eu fui narrando aqui, a história da vida de Moisés, nós podemos perceber que a vida de Moisés não foi nada fácil, desde o seu nascimento. Quando Moisés ainda estava na barriga da sua mãe, estava sendo gerado, havia um decreto de morte sobre a vida dele. Havia um decreto de morte sobre todo menino que nascesse. A mãe de Moisés consegue escondê-lo apenas por 3 meses. Depois disso, ele é afastado da sua mãe. Ele é afastado do seu povo. Ele volta por um período para sua mãe novamente. Mais uma vez ele é retirado da sua mãe. Ele é retirado do seu povo. Moisés estava no palácio. Ele estava como príncipe, sim. Tinha uma vida regalada, sim. Mas novamente, vem outro decreto de morte sobre a vida de Moisés. Faraó queria matá-lo. Moisés foge para o deserto, sem direção, sem saber o que fazer. Moisés então encontra Zípora, e de príncipe do Egito, se torna pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas que não era nem dele. Agora Moisés não tinha casa. Moisés não tinha família. Moisés não tinha palácio. Moisés não tinha nada. Eu acredito que Moisés, quando ele olhava para a vida dele, quando ele refletia na vida dele, ele se sentia um fracassado. Ele se sentia um derrotado. Pois a vida dele não foi nada fácil. A vida dele foi de lutas e dificuldades. Era derrota em cima de derrota. Era problema em cima de problema. E Moisés, muitas das vezes deve ter perguntado, por que isso? Muitas vezes Moisés deve ter perguntado, por que a minha vida é assim? Com certeza Moisés não conseguia entender o que estava acontecendo. Com certeza Moisés, ele olhava para a vida dele e ele só enxergava dificuldade. Ele só enxergava luta, ele só enxergava problema. Mas o que Moisés não sabia é que Deus estava no controle de tudo. Oh, aleluia! O que Moisés não sabia era que Deus estava no controle de tudo. Deus te trouxe aqui essa noite, através do Espírito Santo, para falar com você, que tem enfrentado lutas e dificuldades, problemas em cima de problemas. Isso é desde o seu nascimento. E a sua vida é feita de fracasso. A sua vida é feita de derrota. E você muitas das vezes deve perguntar para você mesmo, por que isso acontece comigo? Por que a minha vida é assim? Você deve olhar para você e pensar que Deus se esqueceu de você. Que Deus não cuida de você, que Deus não lembra de você. Mas o que você não sabe é que Deus está no controle de tudo na sua vida.
Deus está no controle de tudo na sua vida. Existem determinadas situações que nós vivemos, que nós não conseguimos entender. Nem tudo que acontece na nossa vida, nós vamos entender. Nem todos os momentos que vivemos, nós vamos entender. E é nesse momento de luta, de dificuldade, nós perguntamos para Deus por quê. Quando nós perguntamos para Deus por quê, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não conseguimos entender por que estamos passando por isso. Por que estamos vivendo isso? Você pode não estar entendendo, mas no momento certo, Deus vai te revelar o porquê. Você pode levantar a sua mão e adorar o Senhor? No momento certo, Deus vai te revelar o porquê. Gênesis capítulo 37, a partir do 1º versículo, nos fala sobre a história de Jacó, que viveu na terra da peregrinação de seus pais, a terra de Canaã. E Jacó ali, ele teve filhos. E ele teve um filho na sua velhice chamado José. E ele amava mais a José do que todos os seus irmãos. E ele fez uma túnica de várias cores para José. E a partir daí os seus irmãos passaram a odiá-lo. E José teve um sonho. Ele sonhou que ele estava atando feixes com os irmãos dele. E os feixes dos irmãos dele se inclinaram diante do feixe dele. Ele contou esse sonho para os seus irmãos disseram: o que é isso? Quer dizer que nós vamos nos inclinar, nós vamos servir você? Você será sobre nós? Depois José, ele teve outro sonho. Que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. E o seu pai guardava isso no seu coração. A partir daí a Bíblia nos diz que os irmãos de José passaram a odiá-lo ainda mais. E certo dia, Jacó, ele diz para José: olha, vai ver como estão os seus irmãos. Eles estão apacentando as ovelhas, o rebanho, vê como eles estão. Eles estavam em Siquém. José vai. E os irmãos de José, vendo ele de longe, diz: lá vem o sonhador. Vamos pegá-lo e matá-lo. E veremos o que será dos seus sonhos. Mais uma sentença de morte. Vamos pegá-lo e matá-lo e veremos o que será dos seus sonhos. Mas Rubens, seu irmão, não permitiu. Quando José chega, eles lançam José numa cisterna. E ali estava passando a caravana de ismaelita. Eles vendem José como escravo. Os próprios irmãos pegaram José por ódio, por inveja, venderam ele como escravo. Ele chega no Egito. E quando ele chega no Egito, Potifar, que fazia parte do exército de Faraó, ele compra José. Coloca José como mordomo na sua casa. Porque ele viu que havia uma diferença em José. Assim como Moisés. Parecia que agora sim, a vida de José ia andar. Mas a mulher de Potifar, ela começa a dar de cima de Moisés. De José, dizendo para José: José, deita-te comigo. E José se nega. E houve um momento que estava só ela e José dentro da casa. Ela pega José pela capa e disse: deita-te comigo. Ele foge e deixa a capa. Então, ela grita.
E quando o seu serviçal chega em casa, ela diz: o meu marido trouxe esse hebreu aqui em casa. E ele quis me agarrar. Ele quis me afrontar. Potifar lança José em uma prisão. Vida de fracasso. Vida de derrota. Luta em cima de luta, dificuldade em cima de dificuldade. Imagine o que é um filho mimado pelo pai, porque José era mimado. Ele recebeu a túnica de várias cores. Os irmãos perceberam que o pai tratava ele de forma diferente. E agora estando em uma prisão. Mesmo José honrando a Deus. Mesmo José obedecendo a palavra de Deus. Ele foi vendido como escravo. Ele foi parar no Egito. De mordomo a prisioneiro. Mesmo José sendo temente a Deus, ele foi parar em uma prisão. Preste atenção naquilo que eu vou te dizer. Nem todo lugar que nós vamos, Deus está conosco. Mas todo lugar que Deus nos coloca, Ele está conosco. Nem todo lugar que nós vamos, Deus está conosco. Mas todo lugar que Deus nos coloca, Ele está conosco. José ali, na prisão. O rei do Egito, ele lança, Faraó lança o copeiro-chefe e o padeiro-chefe na prisão. E os dois tiveram sonhos. José interpreta o sonho dos dois. Ele disse que o padeiro-chefe iria ser enforcado, iria ser morto, para resumir um pouco a história. E que o copeiro-chefe iria voltar a servir Faraó. E José diz assim para o copeiro-chefe: lembra-te de mim quando estiver diante de Faraó. O padeiro-chefe foi enforcado. O copeiro-chefe voltou para Faraó, para servir Faraó. Mas ele não lembrou de José. Ele não falou de José. Se passaram 2 anos. Faraó teve um sonho. Que ele estava à beira do rio Nilo. E ali havia 7 vacas gordas e formosas. E que saíam 7 vacas magras e feias do rio Nilo e comiam as 7 vacas gordas e formosas. Faraó ficou perturbado com aquele sonho. Faraó então pega no sonho novamente. Ele pegando no sono novamente, ele tem outro sonho. Que havia 7 espigas cheias e bonitas. E que vinham 7 espigas feias e queimadas do vento oriental. E comia as 7 espigas cheias e bonitas. Faraó reúne com todos os sábios do Egito. Porque esse sonho perturbou o Faraó. Mas ninguém no Egito conseguiu interpretar esse sonho. O copeiro-chefe não lembrou de José. Mas Deus causou uma situação para que ele lembrasse de José. E o copeiro-chefe então lembrou de José e disse: lá na prisão tem um homem, ele narra a história, que interpretou o meu sonho do copeiro-chefe, e conforme ele interpretou, aconteceu. Faraó chama José. José sai da prisão e fica diante do homem mais poderoso do Egito. Ele interpreta os sonhos. Ele diz que 7 vacas gordas e bonitas, 7 espigas cheias e formosas, são 7 anos de fartura.
7 vacas magras e feias, 7 espigas murchas e queimadas do vento. Era 7 anos de grande seca. E que iria haver 7 anos de grande fartura e 7 anos de grande seca. Então José disse para Faraó: ajude durante 7 anos, alimentem celeiros, porque depois vai ser 7 anos de grande fome. Que Faraó escolha alguém entendido. Faraó olha para um lado, olha para o outro, olha para frente. Estava diante de grandes sábios do Egito. Mas Faraó diz: não há ninguém mais sábio do que você, José. Porque se o seu Deus te revelou isso, eu te coloco como governador do Egito. Oh, aleluia. Foi necessário José passar por todo um processo para ele chegar governador do Egito. Veio grande fome sobre a terra. E vindo essa fome sobre a terra, o povo de Israel, ele entra no Egito, como eu falei no início da mensagem. Entenda, igreja. É necessário passarmos por determinadas situações. E José, ele conseguiu entender que Deus estava cuidando dele. José conseguiu entender que Deus estava no controle de tudo. Deus, ele está no controle de tudo na minha vida. Deus está no controle de tudo na sua vida. Mas muitas das vezes nós nos esquecemos disso. Muitas das vezes nós achamos que Deus se esqueceu de nós, que Ele nos abandonou. Mas tudo que acontece na terra é permissão de Deus. Livro de Jó, capítulo 1. Havia um homem da terra de Uz, homem íntegro, reto, que se desviava do mal. Esse homem era Jó. E a Bíblia nos diz que certo dia os filhos de Deus foram se apresentar para o Senhor. E Satanás foi junto. Disse o Senhor para Satanás: observaste meu servo Jó, homem reto, íntegro, que se desvia do mal? Então Satanás disse: também o tem cercado por todos os lados. Tem abençoado as obras das suas mãos. Toca no que ele tem e verá que ele blasfemará de ti. Disse o Senhor para Satanás: você pode ir, toque em tudo que ele tem, mas não toque nele. Repita comigo: toque tudo que ele tem, mas não toque nele. Deus tem o controle de tudo, igreja. Deus permitiu Satanás toque em tudo que ele tem, mas não toque nele. Deus permitiu Satanás destruir os bens de Jó, destruir a família de Jó, mas não permitiu tocar nele. E Jó não blasfemou. Jó adorou ao Senhor. A segunda vez vai os filhos de Deus apresentar ao Senhor e vai junto Satanás. Deus diz: observaste meu servo Jó, homem íntegro, reto, continua da mesma forma. Satanás disse: toque nele, na pele, nos ossos, e verá que ele blasfemará de ti. Disse o Senhor a Satanás: vai, toque nele, mas não tire a vida dele. Repita comigo: vá, toque nele, mas não tire a vida dele. Está entendendo? Deus tem o controle de tudo. Agora Deus permitiu Satanás tocar em Jó, mas não permitiu tirar a vida dele. Deus tem o controle de tudo.
Deus tinha um controle da vida de Moisés. Mesmo quando Moisés parava e começava a refletir na vida dele, ele só via uma vida conturbada, uma vida cheia de dificuldade, de lutas, com sentença de morte. Ele olhava e não via uma solução. Ele estava longe de tudo, longe de sua família, longe do seu povo. Ele estava em um deserto. Ele estava pastoreando ovelhas que nem era dele. E agora nós entramos no texto que nós lemos. Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro. E Moisés resolve a subir no monte Horebe, o monte de Deus. Moisés subindo no monte Horebe, o monte de Deus. A Bíblia nos diz que ele olha e vê uma estranha visão. Uma sarça que ela estava em chamas, mas não se consumia. Moisés então vira o rosto e diz: eu vou olhar para lá novamente. E essa estranha visão vai sumir. E de repente Moisés, ele olha novamente para a sarça. E Deus brada no meio da sarça dizendo: Moisés, Moisés, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Jacó e Deus de Isaac. Ele disse: eu te chamei, porque eu tenho visto a opressão que o meu povo está passando. Eu tenho visto aquilo que o povo do Egito tem feito ao meu povo. E eu te escolhi para livrar o meu povo das mãos do faraó. Deus começa a levantar Moisés para ser o libertador do povo de Israel. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Moisés passou 40 anos no Egito. 40 anos no deserto de Midian e 40 anos levando o povo para a terra prometida. É assim que os estudiosos dividem a vida de Moisés. Mas hoje eu quero dividir a vida dele um pouco diferente. Eu quero dividir a vida de Moisés antes do Monte Horebe e após o Monte Horebe. Tudo aquilo que Moisés viveu antes do Monte Horebe foi permissão de Deus. Tudo aquilo que Moisés iria viver após o Monte Horebe era vontade de Deus. Como assim, pastor? Vou te explicar. Como eu disse, tudo o que acontece no mundo é permissão de Deus. Deus, ele permite o homem a querer servir Cristo ou não servir. Deus permite o homem a querer pecar ou não pecar. Deus, ele permite o homem a fazer aquilo que ele quiser, mesmo que não esteja dentro da vontade de Deus. É permissão. Mas existem determinadas situações que temos que passar. É permissão de Deus para a nossa vida. Tudo o que aconteceu na vida de Moisés foi permissão de Deus. Moisés nasceu em um momento que havia sentença de morte, permissão de Deus. Aquelas crianças foram lançadas no rio Nilo, permissão de Deus. Moisés foi colocado à beira do rio Nilo, permissão de Deus. Moisés foi adotado pela filha de Faraó, permissão de Deus. Moisés foi criado como príncipe no Egito, permissão de Deus. Moisés matou o egípcio, permissão de Deus. Moisés fugiu para o deserto, permissão de Deus. Moisés encontra Jetro, permissão de Deus. Moisés começa a pastorear as ovelhas de seu sogro, permissão de Deus. Moisés chega ao monte Horebe, permissão de Deus.
Se Moisés não tivesse vivido tudo isso, se Deus não tivesse permitido Moisés passar por tudo isso, ele não teria chegado ao Monte Horebe. Se ele não tivesse chegado ao Monte Horebe, o propósito de Deus não iria se cumprir na vida dele. Permissão de Deus. O Monte Horebe, o monte de Deus. Deus ali, ele conversa com Moisés. Ele levanta Moisés como libertador do povo de Israel. O povo de Israel estava escravizado no Egito. Estava debaixo de um jugo muito pesado. Deus levanta Moisés para tirar aquele povo. O povo estava debaixo de um jugo muito pesado, estava sendo escravizado. Permissão de Deus. Porque o povo de Israel, quando eles entraram ali no Egito, era para passar um período, era temporário. Mas sendo temporário, devido às mordomias, devido às facilidades que esse povo tinha, eles fizeram do Egito morada deles. Deus permite Faraó se levantar. Deus permite que Faraó comece a oprimir o povo, para que o povo sentisse desejo de sair do Egito. Permissão. O povo começa então a clamar por Deus. O povo começa a lembrar de Deus. Deus levanta Moisés. Moisés vai lá e tira todo aquele povo. Liberta o povo. Entenda. Talvez você não está entendendo muita coisa que está acontecendo na sua vida. Talvez você não está entendendo por que tanta luta, por que tanta dificuldade. É permissão de Deus. Deus não é o autor do mal. Deus não tenta ninguém com o mal. Quando Satanás se apresentou a Deus para tentar Jó, Deus não mandou, Deus permitiu. Tudo isso que você está vivendo, que você está passando, é permissão de Deus. Deus permitiu cada detalhe da sua vida desde o seu nascimento. Sabe por quê? Porque se Deus não tivesse permitido você passar por tudo isso, hoje você não estaria aqui no Monte Horebe, no Monte de Deus. A igreja é o Monte Horebe hoje, a casa de Deus. Por isso que Deus permitiu você passar por tudo isso. As situações que é necessário passarmos. Se eu não tivesse passado determinadas situações, eu não estaria aqui. Se você não tivesse passado determinadas situações, você não estaria aqui. E Deus, Ele permitiu você passar por tudo isso. E que muitas das vezes você perguntou por quê. Você diz, por que a minha vida é assim? Muitas vezes você olhou para você e se sentiu um derrotado, um frustrado. Mas o que você não entendeu, ou que você não estava entendendo, que era tudo permissão de Deus. Tudo aquilo que estava acontecendo com Moisés era permissão de Deus. Tudo aquilo que estava acontecendo com José era permissão de Deus, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida deles. Tudo aquilo que está acontecendo com você é para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Deus não permite nada que aconteça conosco, a não ser que há um propósito. Deus permitiu Moisés passar por tudo isso, para que ele fosse pastorear as ovelhas do seu sogro, para que ele fosse no Monte Horebe,
para que ali Deus falasse com ele. E após o Monte Horebe, se cumprisse a vontade de Deus na vida de Moisés e do seu povo. E você está aqui hoje, é pelo aquilo que você viveu, pelas situações que você passou. Por isso que você chegou aqui na igreja. E a partir do momento que você chega na igreja, passa a se cumprir na sua vida a vontade de Deus. E a vontade de Deus é de te levantar como libertador de um povo. Apenas alguns entenderam. A vontade de Deus é de mudar a sua vida e te levantar como libertador de um povo. Aleluia. Há um povo oprimido lá fora. Há um povo que Deus está permitindo passar por muitas coisas. Assim como você passou. Deus tem um propósito na sua vida. E Deus quer que você vá lá levar a mensagem dele para aquele povo. E para que esse povo possa estar aonde você está. A permissão de Deus, ela é perfeita. A permissão de Deus tem um propósito. Quarta-feira um irmão estava contando um testemunho para mim. Ele me disse que uma dessas quartas-feiras, umas 3 quartas-feiras atrás, eu estava orando por ele. E quando eu terminei de orar por ele, eu estava saindo, eu voltei, estendi a mão sobre ele novamente e orei dizendo: Senhor, repreende toda queda, acidente. Essa pessoa me disse que ficou preocupada, porque na casa dele há muitas escadas. Então ele ficou atento na casa dele. Mas ele me falou que há uns 3 anos atrás, ele chamou a pessoa para podar a grama dele. Essa pessoa estava podando a grama com a máquina, essa máquina pegou numa caixa d'água, uma marca boa que ele tinha, uma caixa d'água de marca de qualidade. E estourou essa caixa d'água. E ele ficou muito chateado com isso. E essa pessoa falou: não, eu vou te pagar a caixa d'água. Só que essa pessoa pegou uma caixa d'água muito mais simples e deu para ele. Ele pegou essa caixa d'água e levou para a obra dele. E o pedreiro dele disse: eu vou deixar essa caixa d'água aberta, porque cai água da chuva, e a água da chuva é bênção. E diz ele que sempre o pedreiro dele falava isso com ele: a água da chuva é bênção, a água da chuva é bênção. E chegou um determinado dia que ele foi na obra e havia uma escada grande de madeira. Ele subiu essa escada de madeira e quando ele estava lá em cima, essa escada partiu. Quando ela partiu, parte da escada pegou na batata da perna dele. Ele caiu dentro da caixa d'água. Está entendendo? A escada partiu. Ele caiu dentro da caixa d'água que o pedreiro falava: essa caixa d'água, vamos pegar água de chuva porque ela é bênção. Mas tudo começou 3 anos atrás. Quando o moço foi lá cortar a grama, pegou e estragou a caixa d'água dele boa. Olha como é permissão de Deus. O homem não deu a caixa d'água da mesma marca dele, deu uma caixa d'água inferior. Ele, por ser inferior, ele não ficou com a caixa d'água na casa dele, ele levou para a obra. O pedreiro disse: chuva é bênção. A escada parte. Ele falou para mim: pastor, se não tivesse essa caixa d'água, eu teria caído de nuca no chão. Permissão de Deus. Para que estragasse a caixa, ele lamentou, ele reclamou. 3 anos depois, ele viu o resultado da permissão de Deus. Você pode não estar entendendo o que está acontecendo com você, mas eu te digo, é permissão de Deus. E no momento certo, você vai entender porque é situações que é necessário que nós venhamos a passar. E quando você entender, você vai exaltar e glorificar o nome do Senhor. Dá uma linda salva de palmas, Senhor, em nome de Jesus. Quero convidar o ministério de louvor.
Quero te convidar mais uma vez, se colocar de pé, por favor. Enquanto o Ministério Louvor vai louvar, você possa meditar em tudo isso que você está passando. Toda dor, sofrimento, toda luta que você não entende e acha que Deus se esqueceu de você. Mas isso é permissão de Deus. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus, Ele quer te tirar lá do Egito. Deus quer te tirar lá do mundo. Deus quer te trazer para a terra prometida. Deus, Ele te trouxe aqui hoje no Monte Horebe, assim como Ele levou Moisés. E no Monte Horebe Ele falou com Moisés. Essa noite Ele falou com você. E que você possa adorar, que você possa exaltar o nome do Senhor. Que você possa agradecer a Ele por tudo que Ele permitiu você passar. Enquanto o Ministério Louvor vai louvando, e diga para Ele: Senhor, se cumpra a Tua vontade na minha vida. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Agora. Vem inundar, encher este lugar. Oh, glória! É o desejo do meu coração. Adore. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Deixa a glória do Senhor te inundar aqui essa noite. Espírito, és bem-vindo aqui. Oh, glória! Vem inundar, encher este lugar. Adore. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Sinta a presença do Espírito Santo. Seja tocado pelo Espírito Santo. Sinta a presença. Aleluia. Deixa Ele te inundar aqui essa noite. Não há nada igual. Lavani, chabalá. Não há nada melhor. Lavani, chabalá, A xalá, se lavani, comparar a esperança viva. Sinta a presença dele. Tua presença. Sinta a presença dele. Sinta a presença. Sinta a presença. Eu provei e vi Sinta a presença. o mais doce amor. Glória. Liberta o meu ser. Sinta a presença. E a vergonha disso. Adore, igreja. Exalte. Tua Glorifique. presença. Oh, glória. Aleluia. Vem, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Adore. Vem inundar, encher este lugar. Sinta a presença. É o desejo do meu coração. Oh, glória. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Oh, glória. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Receba a presença do Espírito Santo. Receba a presença do Espírito Santo. Receba. Sinta a presença do Espírito Santo. Adore. Exalte. Diga glória. Diga aleluia. Exalta a glória. Aleluia. Glória. Isso, exalte. Vamos Exalte. provar o quão real é
Sinta a presença dele. Vem Sinta o toque. inundar, encher este. Receba batismo com o Espírito Santo em nome de Jesus. É o Receba renovo. desejo do meu coração. Receba renovo. Receba dons espirituais. Receba em nome de Jesus. Agora, Senhor, Santo Espírito, és bem-vindo. Receba o toque do Espírito Santo. Vem inundar, encher este lugar. Isso, receba. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Sinta a presença. Ei, adore, adore. Abra sua boca, adore Ele. Adore, diga glória. Aleluia. Mistura glória com aleluia. Adore, 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 adore. Oh, glória. Bem-vinda aqui. Vem inundar, encher este lugar. Receba, receba a presença. Receba a presença. Receba a presença. Receba a presença. Receba a presença do Espírito Santo. Receba, 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 receba a presença. Receba, receba a presença. Receba, receba, receba. Segura as vozes um pouquinho, só os instrumentos agora. Isso, isso, adore, adore. Diga glória, diga aleluia, diga glória, diga aleluia, diga glória, aleluia, glória, aleluia. Isso, vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. Glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Adore, 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 glória, aleluia, aleluia. Abra sua boca, isso, adore, exalte a Ele, exalte a Ele, exalte a Ele, glória, 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 glória. Lava ali, chavalá, salá, salá. Lavali, chavalá, receba, receba a presença, receba a presença, receba a presença, receba a presença. Seja batizado com o Espírito Santo, seja renovado, receba dons espirituais em nome de Jesus. Receba, receba glória, 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 glória. Isso, mistura glória com aleluia, 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 glória, 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 isso, glória, aleluia, aleluia, glória, 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 aleluia, 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 aleluia. Receba a presença, receba a presença, receba a presença. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio. Isso, glória, diga glória, diga glória, diga aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, 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 aleluia, aleluia, aleluia. Abra sua boca, abra sua boca, abra sua boca. Isso, adore, 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 adore. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Oh, glória! Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Agora só os instrumentos baixinhos. Coloque a mão no seu coração. Abali, Shabalá, Salá, Sabali. Lavali, Shabalá, Salá, Sabali, Shabalá. Lavali, Shabalá, Salá, Sabali, Shabalá. Meu Deus, Lavali, Shabalá, Salá. Lavali, Shabalá, Salá, Sabali, Shabalá, Salá. Sinta a presença. Eu vou orar, mas o Espírito Santo quer te dar mais um tempinho. Sinta a presença. Lavali, Shabalá, Salá, Sabali. Sinta a presença. Sinta a presença. Sinta a presença.
seja tocado, seja tocada. Labali, Shabalá, Salá, Shabali, Shabalá, pelo Espírito Santo. Sinta a presença, sinta a presença. Há quanto tempo você não sente a presença? Há quanto tempo você não fala em língua? Receba a presença, receba a presença, receba a presença, receba a presença. Labali, Shabalá, Salá, Shabali, Labali, Shabalá, Salá, Shabali. Receba a presença, igreja. Receba a presença, igreja. Labali, Shabalá, Salá, Labali, Shabalá, Salá. Receba a presença do Espírito Santo, igreja. Labali, Shabalá, Labali, Shabalá, Salá, Labali, Shabalá, Salá. Receba a presença, igreja. Receba a presença, igreja. Receba a presença, igreja. Labali, Shabalá, receba. Receba a presença do Espírito Santo. Receba, igreja. Receba, igreja. Receba a presença, igreja. Receba. Receba, igreja, a presença, igreja. Receba. Receba, adore. Adore, igreja. Ele é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que quer vir sobre a minha vida e sobre a sua vida. É o Espírito Santo que quer me encher, que quer te encher, igreja. Ele. Labali, Shabalá, Salá, Labali, Shabalá. Receba a presença dele. Receba a presença dele. Receba a presença dele. Receba a presença, seja tocado. Seja tocado pelo Espírito Santo, seja tocado. Seja tocado. Seja tocado, isso mais. Quer mais, recebe mais. Quer mais, recebe mais, igreja. Quer mais, recebe mais. Recebe mais, igreja. Recebe mais, é sem medida. 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 É sem medida, igreja. É sem medida, receba. 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 Receba, igreja. Receba. Receba a presença dele. Receba. Receba a presença dele. Receba isso. Isso, receba. 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 Receba a presença dele. Aleluia. 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 Eu quero orar, mas o Espírito Santo diz assim: agora não. Eu quero derramar mais. Então receba. 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 Receba mais. Receba. Receba. Labali, Shabalá. Receba mais. Seja cheio. Seja cheio do Espírito Santo. Labali, Shabalá, Salá, Sabali, Shabalá. Receba mais. Receba mais. Meu Deus. Meu Deus. Labali, Shabalá, Salá. Meu Deus. Receba. Receba, igreja. Oh. Labali, Shabalá, Salá. Labali, Shabalá, Salá, Sabali, Shabalá. Labali, Shabalá, Salá, Sabali, Shabalá. Meu Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Amantíssimo Deus.
Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que através do Teu Divino Espírito Santo, Senhor, venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento. Meu Deus, que nós venhamos a entender que tudo é permissão do Senhor, mas essa permissão, ela tem um propósito. Propósito esse, nós chegarmos ao Monte Horebe, o monte de Deus. Propósito esse que é de nos retirar do Egito e nos levar na terra prometida. Mas entre o Egito e a terra prometida tem o Monte Horebe. O Monte Horebe hoje é a igreja. E é que é na igreja que o Senhor fala conosco. É na igreja que o Senhor nos levanta. É na igreja que se cumpre a vontade do Senhor em nossa vida. Meu Deus, e até nós chegarmos aqui no Monte Horebe, foi permissão. Mas a partir do momento que chegamos, é a vontade do Senhor. Deus, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos levantar como um líder para ir lá no Egito e lá no mundo e levar pessoas em direção ao Monte Horebe para adorar o Senhor, porque foi assim que Deus disse com Moisés: o sinal que você vai trazer o meu povo neste monte para me adorar, e depois você vai levar o meu povo para a terra prometida. Que nós venhamos a chegar no Monte Horebe, buscar pessoas no mundo, trazer para o Monte Horebe, para chegarmos na terra prometida. Deus, que o Teu Divino Espírito Santo venha nos capacitar, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Uma linda salva de palmas, Senhor, em nome de Jesus. Podeis assentar. Quero ser bem breve nos avisos. Lembrando que nós temos aí uma rifa para o culto das mulheres, uma cesta com produto da Natura, valor R$5, sorteio dia 26 de fevereiro, que os irmãos possam estar procurando a nossa irmã Diaconisa Aline, para estar aí comprando, né, os ingressos para o sorteio, para ajudar aí no culto das mulheres. Lembrando os irmãos que domingo, todo domingo às 18 horas, nosso culto de louvor e adoração. Quarta-feira às 19h30, nosso culto de cura e libertação, no qual nós oramos com imposição de mãos e unção com óleo. E lembrando que toda primeira quinta-feira do mês, aqui na igreja, toda primeira quinta-feira de cada mês, nós temos aqui na igreja um projeto chamado Casamento Inabalável, às 19h30. São palestras direcionadas para casais, e no final da palestra nós oramos por cada casal. Lembrando também que toda segunda-feira nós temos nossa reunião de célula. Nós estamos aí com 3 grupos de célula. Tem um grupo de célula que o diácono Marcelo e a pastora Jane estão à frente, que se reúne ali no bairro Vila Reis. E tem um grupo de célula que eu e a pastora Juliana estamos à frente. Esse grupo de célula, cada segunda-feira, nós reunimos lá. Então, se você quiser agendar conosco, me procure a pastora Juliana. Nós vamos estar agendando, estaremos aí no seu lar. Nosso grupo de célula é GLA, Grupo Lar Abençoado. E os lares têm sido abençoados. E nós estamos aí também com um grupo de célula que nós vamos iniciar agora terça-feira, ali no bairro São Cristóvão, na qual o nosso irmão Gemerson e nossa irmã Karina vai estar à frente. Então, nessa segunda-feira, o grupo de célula, que eu e a pastora Juliana estamos à frente, nós vamos estar indo na terça-feira, no grupo de célula no bairro São Cristóvão. Por quê? O nosso irmão Gemerson, cada semana ele trabalha no horário. Então, tem segunda que ele vai estar de folga, tem segunda que ele vai estar trabalhando. Então, apenas o grupo de célula do bairro São Retiro, do bairro São Cristóvão, vai se reunir uma vez na segunda, a outra semana na terça e a outra na segunda. Como essa semana vai ser o primeiro dia de célula lá, e vai ser numa terça-feira, então nós estaremos indo. Então, aqueles irmãos que já vão comigo de costume, nós vamos marcar para ir, nós iremos na terça-feira, estaremos dando início a um trabalho de célula ali no bairro São Cristóvão, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção também para a honra e glória do Senhor. Lembrando que toda sexta-feira aqui na igreja, às 19 horas, nós temos estudo para jovens e adolescentes. E lembrando aí também do nosso retiro de carnaval,
já alugamos o nosso sítio, né? Nós vamos colocar foto para estar passando aqui nos monitores para os irmãos verem o sítio. Estaremos aí dia 19, 20, 21, não, 18, 19, 20 e 21, retirado aí no sítio, em nome de Jesus. E lembrando os irmãos também que nós vamos começar a proporcionar aqui na igreja, dia 4 de fevereiro, sábado, aula de violão ou teclado. A nossa irmã Júlia vai estar dando aula. Já estamos aí com alguns alunos. E aqueles irmãos que quiserem participar, o valor vai ser R$40 por mês, para que possa estar aí tendo aula. Será aqui na igreja, sábado, dia, isso mesmo, 4 de fevereiro, às 13 horas. Então, aquele irmão que quiser participar, ou se você conhecer alguém de outro ministério, ou alguém que não é evangélico também, que queira participar, mande entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu estarei marcando com ele. E lembrando que dia 18 do 3 às 17 horas, teremos aqui na igreja, culto para as mulheres. Tem sido uma bênção, contamos com a presença de todas as mulheres. Pela última vez, por favor, vamos colocar de pé. Vamos estar encerrando o culto essa noite. Peço à pastora Jane que esteja fazendo a oração final. E a pastora Jane, a oração final, o presbítero Bruno, uma bênção apostólica. E o presbítero André, junto conosco, faça oração pela diaconisa Marlene, que está internada. Vamos estar orando junto. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, meu Deus, reunimos aqui, meu Pai, toda a igreja em uma só oração, meu Pai, clamando ao Senhor, meu Deus, pela nossa irmã Marlene, Senhor. Que o Senhor, nesse exato momento, meu Pai, estende as tuas mãos, meu Pai, para onde ela está, meu Deus. Pai querido e amado, meu Pai, cura aquela enfermidade, Senhor. Passa com teu poder, Senhor. Nós clamamos, meu Pai, ao único que tem essa autoridade, meu Pai. Ao único que pode, meu Deus, fazer, Senhor. Pai querido, meu Pai, visita neste momento, Senhor. Pai, opera um milagre, opera maravilhas, meu Pai. Pai querido e amado, meu Deus, estendemos nossas mãos agora, unimos a nossa fé, meu Pai, para que o Senhor, meu Deus, venha fazer um milagre. Pai, nós cremos, Senhor, que logo ela estará aqui, meu Pai, diante desse altar, meu Pai, trazendo testemunho, meu Deus. Entregamos a vida dela em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem algum aniversariante essa semana? Ninguém quer que nós vamos para a casa dele, não? Então, hoje nós não vamos para a casa de ninguém, não, gente. Tem jeito, não. Pastora Jane vai... Não, Breno orando. Glória a Deus. Amados, coloca a mão no coração. Senhor, nós somos gratos pela Tua presença nas nossas vidas. Pelo muito que o Senhor fez, faz e ainda fará por nós. Por esse amor, ó Deus, imensurável. Por mais que queiramos expressar, nós não conseguimos, porque Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és majestoso, Senhor. A nossa alma busca pela Tua presença e nós pedimos a Tua bênção. Estamos iniciando a nossa semana na Tua presença. Pedimos que o Teu Espírito Santo seja a nossa companhia, que o Senhor venha nos orientar, nos direcionar, que sejamos, Senhor, influenciadores no mundo, não influenciados pelo mundo, mas influenciadores do Senhor nesse mundo, ó Pai. Guarda a nossa vida de toda investida do inimigo e nos traz, Senhor, com aqueles quem amamos, na quarta-feira, para participarmos de mais um culto onde há a manifestação do Senhor. Tu és Deus amado, nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Amém, igreja. Estenda a mão todos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para todos sempre. Todos digam bem forte. Está encerrado o culto. Cumprimento seu irmão com a paz do Senhor.